Vamos orar? Glória a Deus, Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, maravilhoso Deus, grandioso. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a cada dia para que nós possamos evangelizar os ímpios, que nós possamos, meu Pai, fazer com que eles entendam a diferença daqueles que te servem, aqueles que te amam, aqueles que te adoram. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos converter eles, tirar eles desses caminhos que vão levar ele à morte, vão levar eles à destruição, vão levar eles, meu Pai, ao roubo na vida deles. Em nome de Jesus, Senhor, coloca em nossa mente e em nosso coração que o que nos dá vitória não é a quantidade de pessoas que estão conosco, não é uma multidão de pessoas que está conosco. O que traz a nossa ruína e o que traz a nossa vitória diante das pessoas é as ações que essas pessoas praticam, é aquilo que elas realmente praticam. Se elas se reúnem, seja a quantidade que for, para fazer o mal, entra a destruição, entra a morte, entra roubo. Mas se elas se reúnem para fazer o bem, para declarar o teu nome, para fazer com que o teu nome seja conhecido, Senhor, o Senhor estará com todos esses que são multidão. Porque o maior número não é a garantia de realmente ter a aprovação do Senhor. O que garante a aprovação do Senhor é a nossa conduta, o nosso caráter, o nosso sentimento, o que nós realmente estamos intencionando com as nossas ações. Qual é o propósito de nós estarmos agindo da maneira que nós estamos agindo? Estamos debaixo de uma direção do Senhor? Estamos debaixo de algo que o Senhor nos mandou fazer? Ou estamos realmente com intenções malignas, intenções de destruição, de roubo, de morte? Sim, meu Pai. Porque em nome de Jesus, o Senhor é a nossa justiça, Senhor. E nós precisamos entender isso no nosso coração, que quando nós realmente nos posicionamos diante do Senhor, o Senhor nos dá a direção, nos dá o Espírito Santo e fala conosco. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos para que o Senhor tire do nosso coração toda a falsidade, tire do governo que hoje está governando no Brasil, meu Pai. Desmascara a língua daqueles que são falsos, aqueles que são mentirosos, aqueles que estão com interesses, com intenções falsas no governo, meu Pai, para querer criar leis, para querer criar situações, mas tudo que eles falam é mentira. Desmascara eles, meu Pai. Traz à tona a verdade que eles estão no coração. Qual é a verdadeira intenção deles em nome de Jesus? Como tua igreja, Senhor, como teu povo, nós colocamos diante de Ti, que está próximo às eleições, Senhor, que o Senhor, como nosso Deus, nosso Criador, venha envergonhar todo aquele que se apresenta diante do povo com uma língua falsa, com a língua mentirosa, com a língua enganosa, que ele seja desmascarado, envergonhado, independente de quem seja ele, meu Pai. Oh Deus, nós servimos a um Deus que ama a verdade, que ama a justiça, e como profeta do Senhor eu declaro que aqueles que estão agora fazendo propagandas políticas, aqueles que estão querendo assumir cargos, aqueles que estão querendo assumir o poder, meu Pai, para governar este país, com intenções, com sentimentos, com desejos contrários à tua natureza, contrário ao teu caráter, com intuições, meu Pai, desejos e intenções que vão, meu Pai, de encontro à tua palavra, que eles falam uma coisa, mas dentro deles é a mentira que governa. Eles estão pensando em praticar coisas totalmente opostas, estão querendo ir contra o teu povo, ir contra a tua palavra, ir contra o teu reino, meu Pai, nesta terra. Nós oramos a Ti, Senhor, Criador dos céus e da terra. Envia os teus anjos, Senhor, e desmascara, põe na boca deles e faz eles falarem a verdade. Meu Pai, em nome de Jesus, desmascara eles, meu Pai. Traz à tona toda a mentira que está sendo falada e que vai ser falada durante esse período de eleições, meu Pai. E que somente aqueles que te amam, aqueles que têm um coração voltado para o Senhor, que o teu Espírito Santo conduza eles, que o teu Espírito Santo guie eles, e que teu Espírito Santo possa, meu Pai, colocar na boca deles palavras que realmente sejam verdadeiras, que eles vão cumprir, que eles vão seguir, que eles vão fazer.
Nós entramos em guerra, meu Pai, contra aqueles que falam falsamente. Nós entramos em guerra, meu Pai. Todos aqueles, meu Pai, que oprimem, que querem oprimir, meu Pai, que em nome de Jesus, que querem distorcer, meu Pai, as coisas. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus. O Senhor tem o controle do coração de todos, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, nos ajuda, porque nós não temos poder para fazer isso. Nós não temos poder para identificar a maldade no coração das pessoas, as intenções dos corações delas. Nós não temos poder, meu Pai, para entender o que elas estão maquinando nos seus pensamentos, debaixo de que espíritos eles estão, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, entra nessa guerra, Senhor. Entra nessa guerra junto conosco, nos ajuda, para que nós possamos fazer a Tua palavra se tornar rema nessa terra, meu Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus, como os teus servos, aqueles que te amam, ser guiados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Aqueles que são teus servos, que estão na política, Senhor. Move o coração deles, move o sentimento deles, meu Pai, para ter misericórdia com aqueles que estão passando necessidade, Senhor. Para que eles possam se levantar realmente para ajudar essas pessoas para saírem das drogas, para saírem da prostituição, para saírem da fome, da miséria que estão vivendo, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que em nome de Jesus, o teu exército que te serve, aqueles que te amam sejam levantados, meu Pai, para cobrirem cargos, para ocuparem cargos, meu Pai, e serem usados para que a tua palavra avance e o teu reino avance nesse país. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, meu Pai, que em nome de Jesus, Senhor, nós seremos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, eternamente. Meu Pai, quantas comemorações, quantas festas são comemoradas para deuses que não existem, para deuses que não fazem nada, para deuses que são mentirosos, e quando se levantam, se levantam para matar as pessoas, para destruir as pessoas e para roubar as pessoas, meu Pai. São deuses, meu Pai, deuses criados, meu Pai, que têm autoridade só para tirar a vida das pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, quantas vezes, meu Pai, o Senhor realiza sinais, maravilhas no nosso meio, na nossa vida. Mas, infelizmente, meu Pai, as comemorações que o mundo faz, meu Pai, são para coisas que não existem. São para demônios, espíritos malignos, e esses governantes continuam, meu Pai, aí, criando feriados, criando comemorações, criando festas pagãs, com o único intuito de aborrecer o Senhor, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, levanta naquele governo, Senhor, pessoas que têm um coração voltado para as famílias, pessoas que têm um coração voltados para a Tua palavra, que te adorem de verdade em espírito, meu Pai. Para que nós possamos ter feriados, nós possamos ter festas que realmente enaltecem o Teu nome, e que não enaltece a prostituição, que não enaltece as drogas, que não enaltece a destruição de outras vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, nos dá essa autoridade como Tua igreja, Senhor. Nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, fazer com que o Teu nome seja aparecido diante de todas as pessoas. Que eles conheçam realmente o Senhor como único Deus. Em nome de Jesus, nos dá a direção, Senhor, para que nós possamos comemorar festas para Ti. Meu Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos oferecer ao Senhor, meu Pai, coisas santas, coisas puras, coisas que agradam o Teu nome. Ensina o Teu povo, meu Pai, a oferecer as primícias, a oferecer o dízimo, a oferta, as primeiras coisas de tudo que eles conquistam, meu Pai, para Ti. Que eles percam essa timidez, esse medo de ter que oferecer para um líder, meu Pai. Para que esse líder tenha que apresentar a Ti, se é que apresenta, meu Pai. Ensina o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, a oferecer diretamente para o Senhor, a levantar altares para o Senhor em todo lugar que eles estão, nas suas casas, no seu trabalho, nas faculdades, meu Pai, na política, lá naquele governo, meu Pai, a levantar altares para o Senhor, porque eu tenho certeza que se isso acontecer, meu Pai, o povo se tornará bendito. O Senhor tirará as enfermidades das nossas vidas, Senhor, porque o Senhor é Deus.
Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina a obedecer a Tua voz, nos ensina a ouvir Tua voz, nos ensina, meu Pai, a ouvir ao anjo que o Senhor coloca acampado ao nosso redor, para que nós possamos ser guiados por Ele todos os dias, para que nós possamos ser direcionados por Ele todos os dias, para que nós possamos ouvir a voz dEle todos os dias, para que nós possamos viver a bênção que o Senhor tem para a nossa vida, para que nós possamos viver todos os dias da nossa vida abençoados nessa terra, meu Pai, e não como amaldiçoados. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser destruídos como aqueles que são teus inimigos. Nós queremos ser abençoados como aqueles que são teus amigos, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, tira toda idolatria, tanto idolatria física que nós enxergamos que as pessoas adoram, como aquela mental. A idolatria mental, onde as pessoas criam deuses na sua mente, meu Pai, e serve a esses deuses dizendo que é o Senhor. Eles nunca tiveram contato com o Senhor, nunca buscaram o Senhor, nunca se posicionaram diante do Senhor, meu Pai. E acham que estão servindo ao Senhor, porque na mente deles eles acreditam nisso. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, dá experiências para o teu povo. Faz eles terem encontros com o Senhor. Visita-os, meu Pai. Fala com eles em nome de Jesus. Fala comigo também, Senhor. Nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Nós queremos que tudo que nós temos, meu Pai, seja abençoado como diz na tua palavra. Diz que se nós servirmos ao Senhor, o Senhor abençoará o nosso pão, tudo aquilo que nós comemos. Que se nós servirmos ao Senhor, o Senhor abençoará até a água. E o Senhor tirará as enfermidades da nossa vida e nós não dependeremos de plano de saúde, não dependeremos de médicos para ser curados, Senhor. A tua palavra diz isso, Senhor, e eu creio nisso. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser um povo que aborte, estéril, meu Pai, que não consegue realmente gerar frutos para o Senhor. E nós queremos viver todos os dias que o Senhor tem da nossa vida, Senhor, em santidade, te louvando, te adorando e te servindo. Envia, Senhor, o teu terror diante dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Desconcerta, meu Pai, a todos aqueles aonde nós vamos, a todos os povos aonde nós entrarmos, países, regiões, desconcerta eles, meu Pai. Nos ensina a travar guerras contra esses países em que o domínio é de leis, leis para oprimir, leis para abafar o teu evangelho, meu Pai. Nos ensina, nos dá estratégias para que nós possamos entrar nesses países e guerrear contra os espíritos, as autoridades que estão lá em cima, os principados, as potestades, os dominadores e as autoridades do ar. Antes de nós fazermos a tua obra e fazermos aquilo que o Senhor nos manda, nos ensina a destronar esses demônios e tirar essas autoridades que estão sobre os governantes desses países, para que nós possamos realmente levantar governantes que não estão debaixo de principados, potestades, dominadores. Meu Pai, nos ensina a travar essas guerras, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, a nos posicionar em países onde há perseguição, para que a gente não morra por causa do teu evangelho, mas para que a gente traga vida naquele lugar para outras pessoas, sem ter que morrer, meu Pai, e continuar vivo. Fazer o teu evangelho avançar, meu Pai, sem perder uma vida sequer. Através do teu poder, através da tua glória, nós temos autoridade contra toda a violência, contra espíritos imundos, contra tudo aquilo que não é a tua vontade que se levanta contra nós. Tira do nosso coração todo conformismo, Senhor, de achar que tudo aquilo que vem sobre a nossa vida e que acontece contra nós é da tua vontade, meu Pai. Mas nos ensina, Senhor, a guerrear contra tudo aquilo que não é a vontade do Senhor para a nossa vida, a despeito do que seja. Se tivermos que morrer pelo teu nome, nós morremos. Se tivermos que perder tudo, nós perdemos, meu Pai. Se tiver que fazer o que for que tiver que fazer, nós faremos. Mas, porém, somente se for a tua vontade, Senhor. Se não for, nós entrarmos em guerra contra e nós guerrearmos e não permitirmos que nós sejamos pegos, meu Pai, só porque as pessoas querem fazer. Só porque o diabo quer fazer, só porque os demônios querem fazer.
E nós muitas vezes, achando que é o Senhor, permitimos e aceitamos isso como natural. Meu Pai, não, em nome de Jesus, nós só vamos aceitar a Tua vontade. Nós não vamos morrer antes do tempo, nós não vamos sofrer antes do tempo, não seremos presos antes do tempo, nós não passaremos por aquilo que o mundo quer nos afligir e trazer sobre as nossas vidas. Os filhos das trevas, os espíritos imundos e Satanás querem trazer na nossa vida se não for da Tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, mas se for da tua vontade, meu Pai, coloca em nós um coração de paz, um coração de realmente sentir a tua presença, a tua glória, meu Pai. E aceitar isso como verdade na nossa vida. Oh, meu Pai, porque em nome de Jesus não tem coisa melhor do que passar por uma situação difícil e de luta com o Senhor ao nosso lado, com o Teu Espírito Santo ao nosso lado, meu Pai, com o Teu anjo acampado conosco, meu Pai, é a coisa mais gostosa que tem. Oh, Deus, nós vemos os milagres, nós vemos a Tua mão poderosa, nós sentimos uma paz que excede todo o entendimento que nenhum ser humano consegue sentir, meu Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, nós aceitamos a Tua vontade como suprema e soberana. Porém, meu Pai, enquanto nós estamos nessa terra, faça com que essa palavra se cumpra. Aonde nós formos, coloque terror na vida dos Teus inimigos. Desconcerta todo o povo que nós entrarmos nos países. Faça com que os Teus inimigos, meu Pai, virem as costas para nós, em nome de Jesus, e vão embora. Envia vespões contra eles. Lance fora aqueles que são teus inimigos e que não querem se consertar, se converter e te servir, meu Pai. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Criador dos céus e da terra. E nos dá autoridade como tua igreja, Senhor, para avançar e para fazer sinais, maravilhas neste país, para trazer ele para o Senhor, tirar todo o espírito demoníaco e influência demoníaca desse país, dessa religião maldita que ensina as pessoas a adorarem Deus que não existe, deuses criados, e rouba a vida das pessoas, engana as pessoas, onde tem um líder que nem sequer da palavra de Deus fala, onde tem líderes, meu Pai, que não querem realmente glorificar o Teu nome, mas fingem, meu Pai, descaradamente e quer a glória para eles. Fazem as pessoas colocar Ele acima do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, toda religião falsa, toda religião mentirosa, que quer ocupar um cargo que não pertence a ele, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá autoridade, meu Pai. Nos dá autoridade para que nós tiremos aqueles que te amam e que te adoram e que te servem. Queremos só isso, meu Pai. Porque nós sabemos que aqueles que não te amam e não te servem, eles vão ser destruídos, vão ser consumidos pela tua glória, vão ser consumidos pelo teu poder, vão ser esmagados pelo pé de Jesus Cristo, assim como ele vai esmagar a cabeça do diabo. Por isso, meu Pai, nos ajuda para tirar aqueles que são inocentes, aqueles que não conhecem, que estão sendo enganados, que estão sendo feitos escravos, meu Pai, que estão debaixo do domínio desses espíritos imundos, que inclusive, meu Pai, tem influenciado essas pessoas desde criança, tem pego elas desde criança, meu Pai, para influenciar eles a praticarem as obras demoníacas deles, a ensinar eles a fazerem coisas contrárias à tua vontade. Mas em nome de Jesus nós pedimos a tua autoridade, o teu poder para ir contra essas ações, essas atitudes e derrubar e destronar. Envergonha os teus inimigos, Senhor. Envergonha os teus inimigos, Senhor. Envergonha-se. Desconcerta eles, para que nós possamos cumprir a obra que o Senhor nos deu. Levar esse evangelho a toda criatura na terra e vir o fim. Esse é o nosso único propósito. Levar esse evangelho a toda criatura na face da terra, então virá o fim, Senhor. Nós queremos esse fim, Senhor, para que o teu reino seja estabelecido. Nós queremos o Senhor governando sobre as nossas vidas. Vem reinar sobre nós, meu Pai. Vem reinar sobre nós, meu Pai. Oh, Deus, nós queremos, meu Pai, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nos dá essa autoridade como tua igreja nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, e nos ajuda para que nós possamos lançar fora todos aqueles que dizem que adoram Deus, mas não é Deus. Todos aqueles que realmente praticam adoração a deuses criados, mas não querem se converter para o Senhor e te adorar, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, nos dá poder. Nós não queremos fazer isso na nossa força, no nosso poder,
Nós precisamos do Senhor para realmente ser prova de que é o Senhor quem está conosco. Nós não queremos fazer como o diabo faz, como as religiões falsas faz. Eles agem por conta própria, fazem o mal para a vida das pessoas, destroem a vida das pessoas e dizem que foi Deus. Nós não queremos isso. Nós queremos, meu Pai, resgatar elas do pecado, da morte, do roubo e da destruição. E que o Senhor haja contra aqueles que não querem essa salvação. O Senhor no teu poder e não nós. Porque o Senhor é Deus, o Senhor existe, o Senhor é real. Por isso, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a entrar no campo do inimigo e tudo aquilo que eles praticam não se tornar um laço contra a nossa vida. Nos dá cobertura, nos dá proteção, para que a gente não seja influenciado pelas pessoas que não te servem e não te adorem, mas que nós influenciemos ela. Que o Espírito Santo de Deus na nossa vida possa ser tão presente que eles mesmos reconhecem que eles não estão servindo a Deus, que eles não estão buscando a Deus, que é tudo mentira, que eles passam o dia inteiro não te buscando e não te adorando e fingem que adoram a Deus e que te buscam, meu Pai. E nós que estamos buscando, cheio do teu Santo Espírito, do teu poder, vamos desconcertar eles, vamos envergonhar eles, para que eles saibam que tu não é Deus de brincadeira. O Senhor não é um Deus de brincadeira. O Senhor existe, é real e é um Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Estamos no jejum de Êxodo, 23 de 40 dias. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23. E lá diz assim: Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com maior número para torcer o direito, nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua canga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Também 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e do sobejo como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias, os primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado.
Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferrezeus e aos cananeus e aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na sua terra, o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Num só ano os não lançarei fora de diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Amém? Vamos meditar então na palavra, irmãos e irmãs. Tenho certeza que o Espírito Santo já ministrou algumas coisas no teu coração e chamou atenção a você para determinadas coisas que nós acabamos de ler juntos, correto? O que me chama atenção nesta passagem que nós lemos aqui, neste capítulo que nós acabamos de ler, primeiro, Deus chama atenção referente à maneira como agir com aqueles que não são hebreus, né? Os inimigos, os estrangeiros e assim por diante. Isto é, também mostrando que ele se preocupa com pessoas que não servem a ele, com pessoas que não conhecem a ele, com pessoas que praticam coisas contra a vontade dele. Deus se preocupa com essas pessoas, com aquilo que eles têm, com a forma como eles vivem, com os alimentos deles, com tudo que eles precisam para viver. Porém, ao mesmo tempo, Deus também chama a atenção, onde nós lemos aqui, neste capítulo, para as práticas desses povos. Aquilo que eles adotam como forma de vida, aquilo que eles adotam como forma de viver e como forma de servir a Deus ou não. Por quê? Porque você precisa entender o seguinte: a maioria das pessoas que não se aproximam de Deus, que não buscam a Deus, elas costumam ter práticas que são influenciadas por demônios. É impossível uma pessoa não buscar a Deus, não ler a palavra de Deus, não meditar na palavra de Deus, não compartilhar a palavra de Deus, não desenvolver dentro dela um desejo de querer fazer as coisas de Deus. É impossível ela ao mesmo tempo não sofrer influência demoníaca. Por que eu falo isso? Porque o único meio de você se livrar dos demônios, dos espíritos imundos e das mentiras que o inferno prega constantemente, naquela época pregava já, agora muito mais com as TVs, com o rádio, com a internet, com os grupos de pessoas que são formados aí online, o que acontece? O diabo ele influencia muitas pessoas diariamente. Diariamente você vê sofismas, meias verdades, coisas que Deus condena, ele colocar como algo tudo bem. Você está fazendo bem? Pode praticar isso daqui. Isso é, você está fazendo bem para as pessoas, então você pode praticar essas coisas aqui. Por quê? Porque ele sabe que Deus aborrece, que Deus não gosta,
que Deus odeia essas práticas. Então o que ele faz? Ele faz com que o diabo e os seus demônios e os filhos das trevas fazem com que essas coisas que Deus odeia se tornem agradável, se tornem aparentemente boas, passem como se fosse algo de luz. Por que ele faz isso? Porque ele quer a tua morte, o teu roubo e a tua destruição. Ele quer que você não tenha vida eterna. Ele quer que você não participe daquilo que Jesus está oferecendo para todos que se empenharem diante da adoração do Deus que criou todas as coisas. É interessante que conforme você vai lendo, você vai estudando, você vai buscando a Deus de verdade, né? Não estou falando de frequentar culto, não. Você vai realmente se interessando pelas coisas de Deus, mas você vai enxergando as coisas que você praticava que era contra a vontade de Deus. É incrível. Quando Deus chamou atenção aqui para todas essas coisas, ele só chamou para um motivo, para que eles se afastassem dessas atitudes, dessas práticas, dessas doutrinas, de todas essas coisas. Por quê? Porque elas contaminam, elas são criadas por demônios, elas são criadas por espíritos que se rebelaram contra Deus. Isso é, pense assim, tudo aquilo que é contra Deus, o diabo gosta. Os demônios gostam. E os filhos das trevas gostam. Você pode ver que todos os filhos das trevas, aqueles que não acreditam em Deus que criou eles fazem questão de expor e colocar abertamente o que eles praticam e o que eles fazem. Como se fosse algo normal, como se fosse algo natural, como se fosse algo que não tem problema fazer essas coisas. Mas por que eles fazem isso? Porque o diabo, ele não se apresenta como diabo para eles. O diabo, quando se apresenta para ele, se apresenta como um anjo de luz. Até mesmo como extraterrestre. Como um ser superior, sábio, que veio de outro planeta, para poder fazer eles terem acesso a determinadas informações que o diabo tem durante todo esse período de vida que ele está na Terra. E o período que ele viveu nos céus também. Porém foi expulso dos céus e perdeu o direito de ter acesso à glória de Deus e agora está nas trevas. Então o que ele faz? Ele sabe que se ele se apresentar como contra Deus, totalmente o Criador dos céus e da terra, as pessoas não seguirão ele. Então o que ele faz? Ele faz as pessoas pensarem que o Deus que criou todas as coisas não é esse Deus verdadeiro. Que ele é mentira, que ele é mitologia, que ele é falso, que ele é uma ilusão da cabeça das pessoas. Mas veja bem, quando você se relaciona com Deus sem realmente ter experiências, ter manifestações de Deus na sua vida, quando você se relaciona com Deus sem buscar a Ele, pedir para Ele agir na tua vida ou fazer coisas na tua vida, você está correndo o risco de estar fazendo o que você quer. Porque na realidade você não está ouvindo a Deus, você não está seguindo a Deus, você não está fazendo o que Deus quer. Você criou uma forma de viver, professa acreditar em Deus, diz eu acredito em Deus, porém você vive como você quer. Você faz o que você quer e você faz o que você acha melhor ou o que os outros dizem para você fazer. E o que Deus está nos chamando aqui? Deus está nos chamando para que a gente aprenda a buscar Ele, a falar com Ele. Falar com Deus é isso mesmo. Deus ele tem ouvidos, ele tem boca, ele fala, ele ouve, ele vê. Porque senão ele não criaria a gente com todos esses sentidos. Então entenda, o teu Criador, ele fala com você. Mas só que se você não se aproximar para conversar com ele, dar espaço para que ele comece a manifestar a glória dele na tua vida e se revelar a você, você continuará servindo ao seu próprio Deus que você criou aí na sua cabeça e na sua mente. Você está entendendo? É como se, por exemplo, você fosse trabalhar numa empresa e a empresa te desse todas as regras para você seguir, porém você fizesse o que você queria. A empresa tem sua forma de agir. Ela te contratou para um determinado serviço, para você exercer determinadas coisas, não foi? A empresa não te contratou para isso? Olha, o seu cargo é esse, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não é verdade? Aí você vai receber o quê? Isso. Ele combina com você, você vai receber isso daqui para fazer isso daqui. A mesma coisa com Deus. Se você não busca Deus, não sabe o que Deus quer de você e faz as coisas, você não vai receber o que você tem direito a receber. Porque você está fazendo o seu próprio Deus. Você está criando o seu próprio Deus. Porque é impossível você fazer o que Deus quer sem saber o que Ele quer.
Concorda comigo? Ah, mas meu pastor me diz o que ele quer. Não, teu pastor vai dizer o que Deus quer para ele. O teu líder da igreja vai dizer o que Deus quer para a vida dele. E aí ele pode sim manipular você para trabalhar em prol do que ele tem que fazer para Deus. Foi o que aconteceu aqui com Moisés. Moisés, ele recebeu uma missão de libertar o povo. Depois de libertar o povo, conduzi-los até Deus para que Deus fosse o Deus deles. Só que Moisés não foi até esse ponto. O povo não foi totalmente fiel ao ponto de se entregar para Deus e deixar Deus guiar eles. Por isso que Deus dava sempre estatutos, Deus dava leis, colocava juízes, levantava reis, levantava profetas, levantava todo tipo de pessoa para tentar fazer com que eles buscassem a Deus e soubessem o que Deus tem para a vida de cada um deles. Mas eles insistiam em querer se colocar debaixo do jugo do líder, daquele que era enviado de Deus, ou do profeta, ou do rei, ou do juiz. Eles parece que têm dentro deles um sentimento de querer que terceirize a fé deles. Eles gostam que as pessoas façam por eles aquilo que eles não querem fazer. E, porventura, por sua vez, os líderes, sabendo que o povo não quer se buscar a Deus, se aproveita do povo para que alimente o ministério deles, o chamado deles e aquilo que Deus colocou como propósito para eles fazerem. Isso é, você trabalha para alimentar o propósito de um líder porque você não sabe qual que é o teu propósito que Deus te deu. E todo aquele que não se posiciona diante de Deus, ele acaba trabalhando para satisfazer o sonho de alguém, o desejo de alguém, o propósito de alguém, aquilo chamado daquela pessoa. Por quê? Porque você não quis buscar diante de Deus o que realmente Deus tem para a tua vida. Você está entendendo? Então, tudo que Deus dava aqui como ordem e ordenança para o povo era simplesmente que ele falava para Moisés. Olha como é que era. Ele falava para Moisés, Moisés pegava e falava para o povo através dos outros que ele nomeou, através dele mesmo, e ficava nesse garoto de recado, a vida toda, como se Deus não pudesse falar diretamente para o povo. E Deus pode. Deus pode, mas só que o que acontece? Muitas vezes nós não nos posicionamos. Nós não queremos buscar a Deus. E aí o que acontece? Nós perdemos o direito de viver a plenitude do que Deus tem para nós e começamos a viver a porção daquele que está trazendo as informações para nós. Para te explicar e você entender, toda vez que você vai num culto na intenção de querer buscar a Deus através do teu líder, e não busca ele todos os dias, a todo momento, em todas as situações, você vai viver a porção do teu líder. O que ele for capaz de transferir para você e passar para você. Porém, quando você se posicionar e falar, não, chega, basta, eu quero parar de ser membro e quero ser eu mesmo aquele que busca ao Senhor. Eu quero ser aquele que tenha comunhão com Deus e recebe de Deus a direção e tem o meu propósito confirmado por Deus para que eu viva. Quando você toma esse posicionamento, você começa a receber uma porção diretamente do próprio Senhor. Você está entendendo? É como se você fosse escravo, você era escravo do mundo. Aí você se converteu para Jesus, se tornou escravo do líder. Se você quiser, você pode continuar a vida toda escravo de um ministério e de um líder. A vida é tua, você faz o que bem que entender. Porém, se você não quer, você pode ser promovido a deixar de ser escravo do líder e passar a ser também alguém que está na dianteira. Alguém que está buscando a Deus. Alguém que está se alimentando do Espírito Santo. Alguém que está buscando a palavra. Alguém que tem comunhão com Deus e não precisa de um líder para buscar a Deus por você. Você está entendendo a diferença? Se você tomar esse posicionamento sincero de começar a buscar a Deus verdadeiramente, guardar o mandamento de Deus, o que vai acontecer? Você vai começar a ter acesso a informações diferenciadas. Pense assim, numa empresa existem os empregados, existem os que ocupam cargo de chefia e existe o dono da empresa. Correto?
Os empregados existem vários níveis. Tem aqueles que fazem faxina, tem aqueles que fazem outro tipo de serviço, tem os cargos que são intermediários e assim vai. E tem os cargos de liderança, que são aqueles que são líderes. Você acha que a informação que o chefe passa para os líderes e que passa para os empregados é a mesma coisa? Aqueles que são só os subordinados? Que não são líderes, que não ocupam o cargo de liderança? Não é. E você acha que a informação que aquele que é o dono da empresa, que ele tem acesso, que ele aprende, que ele descobre, é a mesma que um líder? Aquela pessoa que é só o líder dentro da empresa? O empresário, o dono da empresa, você acha que ele tem que ter acesso de informações, ele tem que se estudar, se dedicar, aprender as coisas, da mesma maneira que alguém que se coloca como subordinado, como líder, ele ele ocupa um cargo de gerência, diretor, presidente e assim por diante, que seja. Você acha que as informações que esses que ocupam um cargo de liderança é as mesmas informações que um dono de empresa tem que ter acesso? Claro que não. A pessoa que se propõe a ser dono do seu próprio negócio, ela vai ter que se esforçar mais, ela vai ter que se dedicar mais, ela vai ter que estudar mais, ela vai ter que se empenhar mais para poder aprender cada dia mais a como desenvolver o seu negócio, a como lidar com pessoas, a como lidar com os produtos que ela vende, enfim, ela adquire conhecimento, entendimento, expertise em várias áreas. Em várias áreas. Você está entendendo? É isso que Deus está te chamando. Deus está te chamando para sair da condição de empregado, para sair da condição de líder e vir ser uma pessoa que realmente tem um relacionamento sério com Ele, um relacionamento verdadeiro com o teu Criador. Você já conquistou muitas coisas na sua vida, na tua força, no teu entendimento e na tua capacidade. Se você tiver, ou se você colocou, né? Se você tiver colocado o Senhor como único na sua vida e deixado Ele te guiar, você vai ter acesso a informações que aquele que não busca a Deus não tem. Por que você acha que tem líderes, tem donos de empresas que chamam apóstolos, pastores para orar no estabelecimento comercial deles? Porque lhes falta o entendimento de que eles também podem buscar a Deus e podem ter de Deus o acesso às coisas de Deus e também exercer seu cargo e sua profissão. Deus nos chamou para todos nós termos um relacionamento direto com eles. Ah, Ronaldo, mas sabe o que foi? Meu líder disse que cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado, cada um tem um dom. Amém. Cada um tem um chamado, cada um tem um dom. Mas o fato de você ter um chamado e ter um dom não lhe exime de você ter que tomar posse de todas as armas espirituais. A guerra que você vai travar contra o inimigo tem que ser travada por você. Você precisa tomar posse de todas essas armas espirituais para que você se guarde diante de Deus. Você se guarde diante do que Deus vai querer fazer na tua vida. Porque veja bem, se Deus enviar um anjo para estar do seu lado e te apoiar naquilo que você está precisando, te ajudar, te guiar, te direcionar, e você não estiver conectado com o Senhor da maneira que deve, você vai acabar não ouvindo esse anjo. Você vai ouvir sua carne, você vai ouvir seu coração, você vai ouvir seus próprios sentimentos, você vai seguir as suas próprias intuições. E você vai perder o que o anjo vai querer passar para você, porque você não está em comunhão com Deus. Você está entendendo? Por isso que Deus pede para a gente levar as primícias dos frutos da terra para Ele. Para Ele, não é para a igreja. Quando Ele diz, trará a casa do Senhor teu Deus, Deus está dizendo aqui, quando Jesus disse assim, olha, acumuleis tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói e nem consome. Não consome nem corrói. A traça não consome, a ferrugem não corrói. Então, o acúmulo dos tesouros com Deus é nos céus. Como que você vai acumular tesouros nos céus entregando na terra? Para aqueles que estão na terra. Você precisa ter a sua própria comunhão com Deus. Você precisa saber quando que Deus vai querer as coisas de você. Você precisa consagrar a Deus o teu melhor, as tuas primícias. Fazendo aquilo que Deus vai te mandar fazer com as tuas primícias. Ofertando a Deus, preste atenção, a Deus, dizimando a Deus, porque hoje está meio distorcido, né? O ofertar e dizimar a Deus,
hoje está ofertar à igreja, ofertar ao ministério, ofertar a um líder, ofertar a um determinado tipo de igreja. Você oferta e dá dízimo lá na igreja. Porém, eu acredito que a visão, segundo a palavra de Deus, é você ofertar diretamente a Deus. Como que você oferta diretamente a Deus? Perguntando para Deus o que Ele quer que você faça com o teu dízimo e com a tua oferta. Você precisa perguntar para Ele, Senhor, o que eu faço com o meu dízimo do que eu recebo? Como que eu faço para te ofertar esse dízimo para o Senhor? O que o Senhor quer que eu faça com os 10% de tudo que eu ganho? Deus vai te direcionar, Deus vai te guiar, Deus vai te mostrar o que você vai fazer. Senhor, o que eu faço com essa minha oferta que eu acabei de receber? Essa oferta que eu quero dar para o Senhor, por tudo que o Senhor fez na minha vida financeira. Tudo aquilo que o Senhor realizou na minha vida financeira. Senhor, o que eu faço com essa oferta? Ele vai te mostrar. Quando ele diz aqui para trazer diante dele, olha, as primícias, os primeiros frutos da terra, trarás à casa do Senhor. A casa do Senhor já não é mais terrena, porque Jesus morreu por nós e nos tornou sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Então você pode trazer a tua oferta na casa do Senhor usando aquele versículo que Jesus fala. Lembra que Jesus fala assim? Acumulais tesouros nos céus. É assim que você acumula tesouros nos céus. Conversando com Deus, falando com Deus. Ou você acha que Deus precisa falar com o teu líder o que você vai fazer com a tua oferta e com o teu dízimo? Ah, Ronaldo, mas se eu não der meu dízimo e minha oferta na igreja, a igreja não vai ficar de pé. Mentira. Minha igreja não vai permanecer. Ela não vai crescer. Mentira. Você vai prosperar muito mais ainda e você vai poder fazer doações até para a igreja, se você quiser. Se você está realmente desejoso de ficar no ministério, trabalhar no ministério, contribua financeiramente, não com dízimo e com oferta. O dízimo e oferta pertence ao Senhor. Você contribui com doações. Você pode ajudar na igreja de várias maneiras. Você pode ajudar. Então entenda o seguinte: o propósito dos dízimos e das ofertas é Deus trazer você para um relacionamento particular com Ele, pessoal com Ele. É você e Ele. O ajudar o ministério é para que o reino de Deus avance cada vez mais. Você contribui no ministério porque você se identificou com esse ministério e você quer que esse ministério avance naquilo que eles colocaram como modelo da igreja deles. Você olhou lá a missão deles e você gostou da missão deles. E você falou, não, eu quero participar dessa igreja, então eu vou também fazer doações, eu vou contribuir financeiramente para que a igreja avance e o reino de Deus seja alcançado para mais vidas. Mas o teu dízimo e a tua oferta pertence ao Senhor. É você quem deve ofertar e dizimar ao Senhor, perguntando para Ele o que Ele quer. Uma vez que você entendeu isso, sobre o dízimo e sobre a oferta, agora você precisa entender o seguinte: Deus diz aqui na palavra dele algo muito importante, né? Deus diz aqui, olha, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Presta atenção nisso daqui. Quando Deus falou isso daqui, será que ele estava falando só para Moisés? Você imagina um anjo só para Moisés? E o resto do povo teria que ouvir só esse anjo de Moisés? É claro que Deus estava falando de um anjo para cada pessoa que estava ali em Israel. Quando Deus fala isso, que está enviando um anjo para nós, para andar conosco, e pede para nós guardarmos neste caminho que o anjo nos mandar seguir, é para que Deus nos conduza para um caminho que Ele tem, para um lugar que Ele tem. Que Ele escolheu para nós vivermos, para nós entrarmos, para nós tomarmos posse. E depois que nós tomarmos posse, nós seguirmos as orientações desse anjo que Deus vai falar conosco, vai deixar conosco, para quê? Para que nós não percamos a bênção, para que nós não sejamos expulsos do lugar que Deus nos introduziu, que Deus nos colocou. Então Deus tem um anjo para você, especificamente para você, para te guiar. O anjo do teu pastor não serve para você. O anjo que anda comigo não serve para você. O anjo que anda com você não serve para mim. Por quê? Porque os propósitos de Deus para a minha vida, os processos que eu tenho que passar na minha vida são meus. É entre eu e Deus. É particular, é pessoal. Mas hoje, unificaram as igrejas onde todo mundo segue alguém da igreja.
estão debaixo da autoridade dessa pessoa da igreja e faz aquilo que aquela pessoa manda fazer. Eles não buscam mais no Senhor e nem buscam se encher da glória do Senhor para ouvir o anjo que está do lado dele. E acabam trabalhando para o propósito e os processos do líder da igreja e do anjo que está com o líder. Toma muito cuidado com isso. Você precisa se guardar diante desse anjo que está aí perto de você, que Deus te deu, que Deus colocou. Você precisa estar conectado com Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, para que você sinta a presença dele, você ouça a voz dele. Às vezes você vai estar dormindo e o anjo vai estar falando com você. Às vezes você vai estar em um determinado lugar e o anjo vai sussurrar no teu ouvido, olha, isso daqui. Às vezes você vai estar fazendo alguma coisa e de repente uma voz vai falar com você. Não estranhe isso, não é demônio, não é espírito, não é tua cabeça imaginando coisa. Se você está em comunhão com Deus, pode ter certeza que é o anjo do Senhor. Porém, se você não está em comunhão com Deus, toma cuidado, porque pode ser demônio, espíritos imundos. Eles vão te induzir a fazer coisas que aborrecem a Deus. Mas se você está conectado com o Senhor, com o Criador dos céus, Ele vai te induzir a fazer coisas que agradam o teu Criador e aquele que te formou. É simples descobrir a voz que você anda ouvindo. Se a voz que você anda ouvindo não se preocupa com a tua vida e deixa que você faz o que você quer, são demônios. São espíritos imundos. Porém, se o anjo que está falando com você se preocupa com a sua vida, com a tua conduta, teu modo de agir, e quer que você mude, melhore a cada dia mais, se torne a imagem e semelhança de Deus, é o próprio anjo do Senhor que está ao teu lado. Deus diz algo muito claro aqui na palavra dele, olha aqui, mas se diligentemente... Olha, mas se diligentemente ouvires a sua voz. O que significa diligência? Que eu posso ouvir quando eu quero? Quando eu achar melhor? Quando eu estiver bem? É isso, diligente, que Deus diz? Não, diligente é a todo instante. Você tem que estar atento a todo instante. Vai ter momentos que você vai estar para baixo, caído, magoado, entristecido, melancólico, em depressão, e o anjo vai falar com você. Se você não deixar a tua carne de lado e se focar no que o anjo vai falar para você, você não vai se posicionar, você não vai ser forte diante dessa situação, você vai se entregar para essa situação. Se você não ouvir diligentemente a voz do Senhor, você vai sair fazendo o que você quer e do jeito que você quer. Aqui Deus então, olha, guarda-te diante dele, ouve a sua voz. Ouve a sua voz. Você já ouviu a voz do anjo que está ao teu lado quando você escolhe fazer determinadas coisas? Você decide tomar determinadas decisões na tua vida? Continua aqui, não provoqueis ele a ira. O que provoca um anjo a ira? O que faz com que um anjo fique irado conosco? É ele se comunicar com você, é ele falar com você e você insistir em querer ir por um caminho contrário. É você insistir em querer desobedecer. É ser rebelde. Isso é rebelião. O anjo fala claramente para você agir de uma determinada maneira, para você tomar uma determinada atitude. Você não dá ouvidos. Você nem sequer se preocupa em saber o que ele está falando. Vai e segue teu caminho do jeito que você quer. Isso é rebelião. E Deus diz ainda, porque o meu nome está nele. Deus é tão misericordioso aqui com eles, meu irmão. Deixa eu explicar aí, minha irmã, para você entender. O próprio Deus queria andar com o povo. O próprio Deus queria andar com o povo. Eles iam experimentar a glória do próprio Criador dos céus e da terra sobre eles, iam se tornar uma nação reconhecida mundialmente, que estavam com o Deus Criador. Mas a rebeldia deles, a teimosia deles, a dureza de coração deles, de não querer se posicionar diante de Deus e abrir mão do eu deles, Deus permitiu que um anjo fosse. Porque um anjo já é um pouco mais suave, né? Um anjo falando seria um pouco mais suave o contato, porque senão Deus ia acabar matando eles. Você vai ver isso mais para frente conforme nós formos lendo o que
acontece. Então você está entendendo? Porque o nome de Deus está no anjo que está aí ao teu lado. O nome de Deus está no anjo que está ao teu lado. Você precisa ouvir esse anjo. É por isso que hoje nós vemos muitas pessoas ouvindo vozes de demônios, de espíritos imundos e fazendo a vontade deles e colhendo fruto na sua vida dessas coisas que eles praticam e nem sabem que é isso. Porque eles não dão ouvidos ao próprio Criador. Eles não dão ouvidos ao próprio Senhor que fez todas as coisas na terra. Aí é evidente que você cai na voz e no ouvido, você cai na vida, no tipo de viver de demônios. Você cai nas mãos deles. Você vai acabar caindo nas mãos de demônios, de espíritos imundos. Não tem outro caminho. Aí Deus diz aqui, então, qual seria a consequência se eles ouvissem diligentemente, e se você também ouvir diligentemente a voz do Senhor, e fizeres tudo o que eu disser através do anjo, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Peraí, deixa eu te entender. Como é que Deus pode ser inimigo de alguém? É simples, quando uma pessoa se rebela contra Deus, se revolta contra Deus e começa a praticar coisas que não agradam a Deus, de sua própria vontade, porque ele já sabe que não deve fazer e ele continua, ele se torna um inimigo da parte de Deus. E aí o que vai acontecer? Essas pessoas, por estarem debaixo dessa inimizade com Deus, porque o pecado traz a inimizade com Deus, é evidente, nos afasta de Deus, o que acontece? Por eles se tornarem inimigos de Deus, eles vão tentar de todas as maneiras fazer com que você também desista, com que você pare, com que você não se posicione diante de Deus. Eles vão tentar dizer que o jeito que eles estão vivendo como inimigo de Deus não é ruim. Isso é, até Deus se levantar contra a vida deles e agir. Porque Deus dá um tempo para a pessoa, é evidente, ele dá um tempo para a pessoa se tocar, para a pessoa se posicionar. Porém, chega um determinado tempo que não houve um posicionamento, começam a entrar maldições, começam a entrar malignidades, começam a entrar situações que realmente vão roubar a vida daquela pessoa. A partir do momento que começa a acontecer isso, essa pessoa começa a olhar para você e ver que você está servindo a Deus, que você está lendo a palavra de Deus, que você está meditando na palavra de Deus, que você está praticando a palavra de Deus e você está compartilhando a palavra de Deus. Aí quando você começa a compartilhar a palavra de Deus, por ler, por meditar, por praticar e por falar para outras pessoas, isso vai de encontro ao que ele está praticando. Isso vai começar a incomodar ele que pratica aquelas coisas. Você está entendendo? Por isso que ele é inimigo. Por isso que ele começa a se tornar inimigo. Tem muitas pessoas que muitas vezes serviam a Deus, estavam na igreja, liam a palavra, se posicionavam diante da palavra, mas do nada se voltaram contra. Por quê? Por causa de pessoas, às vezes até mesmo dentro do ministério, que fizeram coisas que eles se sentiram feridos e magoados e colocaram a culpa em quem? Em Deus. Colocar a culpa em Deus por causa desses, talvez, líderes, ou sublíderes, ou membros da igreja, seja lá quem for que estava na igreja. Por quê? Porque ele está indo buscar a Deus através de alguém. Porque quando você busca a Deus através do próprio Deus, Deus vai fazer com que essas pessoas que vão se tornar teu inimigo quando você começar a pregar a verdade, a palavra de Deus na essência mesmo, sem ficar mudando, sem firulas, sem ficar inventando coisas para tentar agradar as pessoas e manter no teu ministério, quando você começa a pregar a palavra de Deus na sua plena, do jeito que é plena, a verdade mesmo, ainda que essa verdade até mesmo seja contra você. Você começa a pregar isso, Deus, o próprio Criador, se torna inimigo das pessoas que se tornam inimigas de você, porque você está buscando ao Senhor. Você está se abrindo para ser tratado, para ser liberto. Mas você precisa fazer tudo o que Ele te disser. Deus vai se tornar inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Continua o Senhor aqui, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará. Olha que coisa importante para você meditar aqui, ó.
Por que nós devemos meditar nessa passagem? Olha, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará. Aí ele cita os povos, os amorreus, os heteus, ferrezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e os destruirei. Essa parte aqui você precisa entender para que você possa tirar da tua cabeça essa mentalidade de isolamento, achando que Deus vai te tirar do mundo, te converter para que você viva agora uma vida isolada. Você vive uma vida aí no teu cantinho, sossegado, curtindo a vida e levando a tua vida. Deus não vai te converter, te encher da glória dele, te encher do Espírito Santo dele, te dar entendimento da palavra, te fazer ter experiências com ele, para que você fique parado. Não é esse o propósito de Deus. Deus quer te levar até os inimigos dele. Deus quer te conduzir àqueles que são inimigos de Deus nas suas práticas. Duas coisas vão acontecer quando Deus começar a te levar diante dos inimigos dele. Uma, elas se converterão. Elas mudarão sua postura, mudarão suas atitudes, mudarão a sua forma de viver e passarão a seguir ao Senhor e a servir ao Senhor, porque elas perceberam a autoridade que você tem na tua vida e o poder de Deus na sua vida. Segunda coisa que pode acontecer, Deus diz aqui, eu os destruirei. Então você entendeu? Toda pessoa que Deus te levar, que é inimigo dele, ou ela se converte, ou ela é destruída. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E olha como Deus leva a sério a adoração a ele como único Senhor. Ele diz aqui, ó, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, olha, os destruirá totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Então você está entendendo? Não é para você ter misericórdia. Falar, ai, coitadinho deles. Deixa ele lá, ele é tão bonzinho, está adorando as imagens, está adorando essas coisas. Não tem problema não. Deus destruiu. Deus acabou com a vida da pessoa, destrói também tudo aquilo que se relaciona à forma que ela vivia. Na tua vida não pode viver essas coisas, não pode permanecer essas coisas, você não pode ter as coisas que eles usavam para servir a outros deuses. Por quê? Porque são espíritos imundos e demônios que o próprio Satanás colocou na vida deles para aborrecer a Deus. Você entende por que Deus não quer que nós adoremos deuses criados? Ah, Ronaldo, mas e se eu adorar? E se eu quiser continuar com deuses criados? Olha o que Deus diz aqui. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, olha o que Deus vai fazer se você tirar esses deuses criados. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Você já percebeu que toda pessoa que adora Deus criado, ela vive doente? Dependendo de plano de saúde, dependendo de remédio, dependendo de cirurgia, dependendo de médicos constantemente, é incrível. Dependendo de algum tipo de droga, de algum tipo de bebida, algum vício na sua vida, ela está sempre amarrada a algum tipo de espírito imundo. Por quê? Porque não é Deus. Você não consegue se livrar das coisas se Deus, o Criador, não te livrar. Não tem jeito. Quanto mais você se aproximar de coisas imundas, coisas que não são Deus, coisas que são criadas pelo próprio diabo para aborrecer a Deus, mais coisas ruins vão entrar na tua vida. Não tem como você mudar isso. Isso foi instituído pelo próprio Deus que nos criou. E olha o que Deus diz aqui também sobre aborto, até aborto. Não haverá alguém que aborte, nem estéril na tua terra, e o número dos teus dias cumprirei. Então, por que nós vemos tanto aborto hoje? Por que os médicos querem aprovar uma lei que aborte, que mate crianças antes de elas nascerem? Porque eles servem a demônios. Eles servem a espíritos imundos. Mas Deus diz aqui que se você abandonar esses deuses criados e servir a Ele único e exclusivamente, Ele vai fazer com que ninguém dos que adoram a Ele precise abortar seus filhos.
e nem seja estéril. E o que mais que Deus promete aqui, conforme nós lemos? Você possui dias diante de Deus. Isso é, Deus te criou para viver um número determinado de dias abençoado. Abençoado por Deus. Deus vai cumprir os teus dias, vai permitir que você viva esses dias que Deus te deu, abençoado por Ele. O que é difícil, né? Tem pessoas que vivem bastante dias, mas com maldições na sua vida. Porque não abrem mão dos demônios, não abrem mão dos espíritos imundos. E não para por aqui, olha o que Deus diz mais. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo povo aonde entrares. E farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Presta atenção nessa parte aqui, porque você acha que não entendeu direito. Quando você entra num país, quando você entra numa nação, quando você entra numa cidade, quando você entra num bairro, quando você entra numa casa, onde existem pessoas que não adoram a Deus, numa empresa, numa faculdade, qualquer ambiente que você entra, onde existem pessoas que não servem a Deus e não querem se sujeitar a Deus, depois que você evangelizou elas, falou para elas e tentou alertar elas, se você entendeu essa palavra, você vai perceber que Deus vai começar a colocar terror na vida dessas pessoas. Deus vai desconcertar essas pessoas na tua frente. Muitas vezes nós não tomamos posse do que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós não meditamos na palavra de Deus e perdemos tempo buscando outras coisas e não tomamos posse daquilo que a palavra de Deus está nos dizendo porque não sabemos. Você está entendendo? Então, é preciso que você tenha a palavra de Deus como verdade no teu coração e na tua mente, que ela esteja bem arraigada no teu coração e na tua mente, para que você possa ter autoridade quando você ir para qualquer lugar que você for. E exerça essa autoridade espiritualmente, no mundo espiritual. Deus, olha aqui, enviarei o meu terror. Não é você que vai fazer terror para eles e medo. Deus enviará o terror dele diante de ti. Também enviarei vespões diante de ti que lancem fora eles. Muitas vezes a gente acha que os vespões são as abelhas, né, e assim por diante somente. Mas Deus está querendo dizer realmente que vai trazer tantas situações na vida deles que eles vão começar a se sentir incomodado, desconcertado mesmo, desconcertado. Por quê? Porque o que eles praticam são coisas de demônio, o que eles vivem são coisas de demônio, o que eles fazem são coisas em adoração a demônios. E diante do Criador dos céus e da terra, os demônios não podem ficar de pé. Mesmo na vida dessas pessoas, agindo de uma maneira sutil. Mas Deus diz aqui, olha, que dá um tempo para eles se arrependerem. Num só ano não os lançarei fora de diante de ti, para que a terra não se torne em deserto. Ronaldo, como assim deserto? Não vai ter aqueles que servem a Deus? Se Deus destruir os que não servem a Deus, por que a terra se torna em deserto? E as feras do campo não se multipliquem contra ti? Porque pense assim comigo, olha. Imagine que existem demônios agindo na terra, espíritos imundos, o próprio diabo, os demônios. Eles necessitam de atuar na vida de alguém. Eles vão ter que fazer isso. Se Deus destruísse todos aqueles que estão debaixo do domínio do diabo, dos demônios, debaixo daqueles que eles que escolheram esse caminho, mas Deus destruísse essas pessoas, o que os demônios iam fazer? Pense aí. Eles não têm lugar para ir. Eles iam vir para cima de você, para cima de nós, que acreditamos em Deus. Porque eles não têm para onde ir, não têm o que fazer. A tua guerra, a tua luta será muito maior. Então, se você não está pronto para guerrear contra espíritos imundos e demônios, Deus faz isso.
Quando você não está preparado para lutar as guerras espirituais que você deve lutar, Deus te provê um escape, que é esse escape aqui. Ele permite que pessoas que estão debaixo de domínio de demônios permaneçam ainda ali, para que os demônios não acabem atacando você e você acabe se desviando. Mas isso é por um tempo. Você precisa se posicionar, você precisa se colocar diante de Deus, porque vai chegar uma hora que esses demônios não vão ficar só neles. Eles não vão aguentar trabalhar só na vida deles. Eles vão querer expandir o reino deles. Eles vão querer expandir o domínio deles. Eles vão querer trazer morte, roubo e destruição para as outras pessoas. E aí Deus finda aqui e termina da seguinte maneira: dizendo que pouco a pouco os lançará diante de ti até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Então, quando ele diz aqui que você seja multiplicado e possua a terra por herança, ele está querendo dizer o seguinte: não é essa terra material. Porque tomar posse de terra material sem ter autoridade espiritual, você será afrontado por demônios e perderá a tua terra até material. O que Deus está falando aqui é até que você esteja com a tua terra por herança, é no sentido de ter autoridade, no sentido de ter poder, no sentido de você ter diante de Deus, recebido de Deus a autoridade necessária para poder resistir ao diabo, obedecer a Deus, resistir ao diabo e avançar contra as trevas. Por quê? Porque com essa autoridade sobre a sua vida, você vai tomar posse das tuas heranças que Deus tem para a tua vida, que Jesus morreu. Uma vez que Jesus morreu, você tem direito à herança. Sabia disso, né? Jesus morreu. Você acha que Jesus foi para a cruz por quê? E morreu? Para deixar a herança para nós. Jesus é inteligente, meu caro. Às vezes as pessoas olham e falam, coitadinho dele, como sofreu, ai meu Deus. Ei, mas Jesus estava pensando o seguinte, eles só vão poder dar o que eu tenho se eu morrer. Então eu vou para a cruz, eu vou morrer por eles. Morreu e deixou para nós a herança. Que herança que é essa? Heranças naturais, as coisas naturais que nós temos direito, e as espirituais que nos dão autoridade para permanecer nas naturais. Então você está entendendo, você tem direito a essa herança, só que para tomar posse dessa herança, você precisa realmente estar qualificado, estar justificado diante de Deus e com a autoridade necessária. Aí Deus diz aqui para os israelitas que também serve para nós, e porei os teus termos diante do mar vermelho até o mar dos filisteus e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances fora de diante de ti. Você viu que o propósito de Deus de te dar alguma coisa, o propósito de Deus te abençoar, o propósito de Deus abençoar a tua terra, fazer você prosperar, ter coisas, é para que você lance fora da tua vida tudo aquilo que não agrada a Ele, e você evangelize as pessoas para que elas também lancem fora tudo aquilo que não agrade a Deus antes que Deus os destrua. E eles sejam destruídos. Você está entendendo? E Deus é muito sério com isso. Ele diz ainda, não farás concerto algum com eles, ou com seus deuses. Em nome de Jesus, acorda, acorda, não faça concertos. Na tua terra não habitarão para que não te façam pecar contra mim. Por que Deus está falando isso daqui? Porque tem gente, meu amado, que quando ele anda com pessoas, ele é igual chuchu. Ele anda com prostituta, com pessoa que tem espírito de prostituição, ele começa a ter vontade de se prostituir. Ele anda com pessoa mentirosa, ele começa a se tornar mentiroso. Ele anda com pessoa que é adúltero, ele começa a querer adulterar também. Ele anda com pessoas que gananciosa, que pensa só em dinheiro, ele começa a se tornar ganancioso. Ele absorve o espírito demoníaco que está agindo na vida daquela pessoa e faz com que entre na vida dele também. Por quê? Porque ele não está posicionado diante de Deus. Ele não está diante de Deus bem posicionado com autoridade suficiente para ir contra essas pessoas que estão praticando coisas imundas e libertar elas. Eles vão contra essas pessoas e acabam sendo subjugados por elas. Ou então se afastam de uma vez e falam, que morra. Não quero saber mais essas pessoas aí que estão praticando o que é errado. Isso é falta de autoridade. Você precisa entender que o Deus que está na tua vida, que quem está contigo, não pode estar contra você. Ele não pode permanecer contra. Entendeu? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você não pode deixar que esse demônio te tire do caminho que Deus tem para a tua vida.
que ele te desvie por outro caminho. Você tem que buscar diante de Deus autoridade para poder libertar essas pessoas que estão no teu caminho, evangelizar essas pessoas que estão no teu caminho, para que elas tomem uma decisão, se elas querem ser libertas, curadas e servirem ao Criador dos céus e da terra, ou se elas querem ser destruídas e perder tudo. É a única solução para a vida delas, mas para isso você precisa estar munido de autoridade, de poder da parte de Deus. Você precisa ter a mente de Cristo. Você tem que avançar contra as trevas e não fugir das trevas. Deus te chamou, te encheu de glória e de poder para te levar até os inimigos, para você evangelizar esses inimigos, libertar esses inimigos, ou então eles serem destruídos por Deus. Esse é o propósito de Deus. Não é para você frequentar um culto e falar, opa, estou de boa. Graças a Deus que agora eu estou na igreja. Essa igreja é uma bênção, eu estou salvo. Não, 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 de maneira alguma. Em nome de Jesus. Por que que Deus quer que a gente evangelize as pessoas, fale dele das pessoas, pregue esse evangelho, leia, ore, jejue diante dessas pessoas para que elas aprendam, entendam e tomem um posicionamento? Porque se você não fizer isso, você sabe o que vai acontecer? Você vai acabar sendo evangelizado por eles. Você vai acabar achando que não tem problema servir aos deuses que ele serve. Ele é tão bonzinho, ele faz o bem, ele ajuda aqui, ele faz ali, ele faz ali. E você vai começando a se conformar com essas práticas. E certamente isso se torna um laço para você. Um laço. Por quê? Porque o diabo está armando a tua cama para daqui a pouco usar essas pessoas contra você. Então é necessário que você deixe claro para essas pessoas quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que está na tua vida? E quem é o Deus que está na vida deles? Os espíritos imundos, o diabo, que estão na vida deles. Porque se você não fizer isso, eles não vão saber quem eles estão adorando, quem eles estão buscando. Amém? Em nome de Jesus, entenda uma coisa. Deus não te chamou para que você viva uma vida de monte. Você vá para o monte e fique no monte, se isole de todo mundo e não tenha contato com ninguém. Não. Deus te chamou para que você resista ao diabo, onde quer que você vá, e avance contra as trevas em sujeição a Deus, submisso a Deus, debaixo de uma palavra que Deus vai te dar como direção para você fazer. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar? Glória a Deus, Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, maravilhoso Deus, grandioso. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a cada dia para que nós possamos evangelizar os ímpios, que nós possamos, meu Pai, fazer com que eles entendam a diferença daqueles que te servem, aqueles que te amam, aqueles que te adoram. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos converter eles, tirar eles desses caminhos que vão levar ele à morte, vão levar eles à destruição, vão levar eles, meu Pai, ao roubo na vida deles. Em nome de Jesus, Senhor, coloque em nossa mente e em nosso coração que o que nos dá vitória não é a quantidade de pessoas que estão conosco, não é uma multidão de pessoas que está conosco. O que traz a nossa ruína e o que traz a nossa vitória diante das pessoas é as ações que essas pessoas praticam. É aquilo que elas realmente praticam. Se elas se reúnem, seja a quantidade que for, para fazer o mal, entra a destruição, entra a morte, entra roubo. Mas se elas se reúnem para fazer o bem, para declarar o teu nome, para fazer com que o teu nome seja conhecido, Senhor, o Senhor estará com todos esses que são multidão. Porque o maior número não é a garantia de realmente ter a aprovação do Senhor. O que garante a aprovação do Senhor é a nossa conduta, o nosso caráter, o nosso sentimento, o que nós realmente estamos intencionando com as nossas ações. Qual é o propósito de nós estarmos agindo da maneira que nós estamos agindo? Estamos debaixo de uma direção do Senhor? Estamos debaixo de algo que o Senhor nos mandou fazer? Ou estamos realmente com intenções malignas, intenções de destruição, de roubo, de morte? Sim, meu Pai. Porque em nome de Jesus, o Senhor
é a nossa justiça, Senhor. E nós precisamos entender isso no nosso coração, que quando nós realmente nos posicionamos diante do Senhor, o Senhor nos dá a direção, nos dá o Espírito Santo e fala conosco. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos para que o Senhor tire do nosso coração toda a falsidade, tire do governo que hoje está governando no Brasil, meu Pai. Desmascara a língua daqueles que são falsos, aqueles que são mentirosos, aqueles que estão com interesses, com intenções falsas no governo, meu Pai, para querer criar leis, para querer criar situações, mas tudo que eles falam é mentira. Desmascara eles, meu Pai. Traz à tona a verdade que eles estão no coração. Qual é a verdadeira intenção deles em nome de Jesus? Como tua igreja, Senhor, como teu povo, nós colocamos diante de Ti, que está próximo às eleições, Senhor, que o Senhor, como nosso Deus, nosso Criador, venha envergonhar todo aquele que se apresenta diante do povo com uma língua falsa, com a língua mentirosa, com a língua enganosa, que ele seja desmascarado, envergonhado, independente de quem seja ele, meu Pai. Oh Deus, nós servimos a um Deus que ama a verdade, que ama a justiça, e como profeta do Senhor eu declaro que aqueles que estão agora fazendo propagandas políticas, aqueles que estão querendo assumir cargos, aqueles que estão querendo assumir o poder, meu Pai, para governar este país, com intenções, com sentimentos, com desejos contrários à tua natureza, contrário ao teu caráter, com intuições, meu Pai, desejos e intenções que vão, meu Pai, de encontro à tua palavra, que eles falam uma coisa, mas dentro deles é a mentira que governa. Eles estão pensando em praticar coisas totalmente opostas, estão querendo ir contra o teu povo, ir contra a tua palavra, ir contra o teu reino, meu Pai, nesta terra. Nós oramos a Ti, Senhor, Criador dos céus e da terra. Envia os teus anjos, Senhor, e desmascara, põe na boca deles e faz eles falarem a verdade. Meu Pai, em nome de Jesus, desmascara eles, meu Pai. Traz à tona toda mentira que está sendo falada e que vai ser falada durante esse período de eleições, meu Pai. E que somente aqueles que te amam, aqueles que têm um coração voltado para o Senhor, que o teu Espírito Santo conduza eles, que o teu Espírito Santo guie eles, e que teu Espírito Santo possa, meu Pai, colocar na boca deles palavras que realmente sejam verdadeiras, que eles vão cumprir, que eles vão seguir, que eles vão fazer. Nós entramos em guerra, meu Pai, contra aqueles que falam falsamente. Nós entramos em guerra, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que oprimem, que querem oprimir, meu Pai, que em nome de Jesus, que querem distorcer, meu Pai, as coisas. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus. O Senhor tem o controle do coração de todos, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, nos ajuda, porque nós não temos poder para fazer isso. Nós não temos poder para identificar a maldade no coração das pessoas, as intenções dos corações delas. Nós não temos poder, meu Pai, para entender o que elas estão maquinando nos seus pensamentos, debaixo de que espíritos eles estão, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, entra nessa guerra, Senhor. Entra nessa guerra junto conosco, nos ajuda, para que nós possamos fazer a Tua palavra se tornar rema nessa terra, meu Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus, como os Teus servos, aqueles que Te amam, ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Aqueles que são Teus servos, que estão na política, Senhor. Move o coração deles, move o sentimento deles, meu Pai, para ter misericórdia com aqueles que estão passando necessidade, Senhor. Para que eles possam se levantar realmente para ajudar essas pessoas para saírem das drogas, para saírem da prostituição, para saírem da fome, da miséria que estão vivendo, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que em nome de Jesus, o Teu exército que Te serve, aqueles que Te amam sejam levantados, meu Pai, para cobrirem cargos, para ocuparem cargos, meu Pai, e serem usados para que a Tua palavra avance e o Teu reino avance nesse país. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, oh meu Pai, que em nome de Jesus, Senhor, nós seremos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez eternamente. Oh, meu Pai,
quantas comemorações, quantas festas são comemoradas para deuses que não existem, para deuses que não fazem nada, para deuses que são mentirosos. E quando se levantam, se levantam para matar as pessoas, para destruir as pessoas e para roubar as pessoas, meu Pai. São deuses, meu Pai, deuses criados, meu Pai, que têm autoridade só para tirar a vida das pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus, quantas vezes, meu Pai, o Senhor realiza sinais, maravilhas no nosso meio, na nossa vida. Mas infelizmente, meu Pai, as comemorações que o mundo faz, meu Pai, são para coisas que não existem. São para demônios, espíritos malignos, e esses governantes continuam, meu Pai, aí, criando feriados, criando comemorações, criando festas pagãs, com o único intuito de aborrecer o Senhor, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, levanta naquele governo, Senhor, pessoas que têm um coração voltado para as famílias, pessoas que têm um coração voltados para a Tua palavra, que Te adorem de verdade em espírito, meu Pai. Para que nós possamos ter feriados, nós possamos ter festas que realmente enaltecem o Teu nome, e que não enaltece a prostituição, que não enaltece as drogas, que não enaltece a destruição de outras vidas, meu Pai, em nome de Jesus, nos dá essa autoridade como Tua igreja, Senhor. Nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, fazer com que o Teu nome seja aparecido diante de todas as pessoas, que eles conheçam realmente o Senhor como o único Deus. Em nome de Jesus, nos dá a direção, Senhor, para que nós possamos comemorar festas para Ti. Meu Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos oferecer ao Senhor, meu Pai, coisas santas, coisas puras, coisas que agradam o Teu nome. Ensina o Teu povo, meu Pai, a oferecer as primícias, a oferecer o dízimo, a oferta, as primeiras coisas de tudo que eles conquistam, meu Pai, para Ti. Que eles percam essa timidez, esse medo de ter que oferecer para um líder, meu Pai. Para que esse líder tenha que apresentar a Ti, se é que apresenta, meu Pai. Ensina o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, a oferecer diretamente para o Senhor, a levantar altares para o Senhor em todo lugar que eles estão, nas suas casas, no seu trabalho, nas faculdades, meu Pai, na política, lá naquele governo, meu Pai, a levantar altares para o Senhor, porque eu tenho certeza que se isso acontecer, meu Pai, o povo se tornará bendito. O Senhor tirará as enfermidades das nossas vidas, Senhor, porque o Senhor é Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina a obedecer a Tua voz, nos ensina a ouvir Tua voz, nos ensina, meu Pai, a ouvir ao anjo que o Senhor coloca acampado ao nosso redor, para que nós possamos ser guiados por Ele todos os dias, para que nós possamos ser direcionados por Ele todos os dias, para que nós possamos ouvir a voz dEle todos os dias, para que nós possamos viver a bênção que o Senhor tem para a nossa vida, para que nós possamos viver todos os dias da nossa vida abençoados nessa terra, meu Pai, e não como amaldiçoados. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser destruídos como aqueles que são Teus inimigos, nós queremos ser abençoados como aqueles que são Teus amigos, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, tira toda idolatria, tanto idolatria física que nós enxergamos que as pessoas adoram, como aquela mental, a idolatria mental, onde as pessoas criam deuses na sua mente, meu Pai, e serve a esses deuses dizendo que é o Senhor. Eles nunca tiveram contato com o Senhor, nunca buscaram ao Senhor, nunca se posicionaram diante do Senhor, meu Pai. E acham que estão servindo ao Senhor, porque na mente deles eles acreditam nisso. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, dá experiências para o Teu povo. Faz eles terem encontros com o Senhor. Visita-os, meu Pai. Fala com eles em nome de Jesus. Fala comigo também, Senhor. Nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Nós queremos que tudo que nós temos, meu Pai, seja abençoado como diz na Tua palavra. Diz que se nós servirmos ao Senhor, o Senhor abençoará o nosso pão, tudo aquilo que nós comemos. Que se nós servirmos ao Senhor, o Senhor abençoará até a água. E o Senhor tirará as enfermidades da nossa vida e nós não dependeremos de plano de saúde, não dependeremos de médicos para ser curados, Senhor. A Tua palavra diz isso, Senhor, e eu creio nisso. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser um povo que aborte, estéril, meu Pai, que não consegue realmente gerar frutos para o Senhor.
E nós queremos viver todos os dias que o Senhor tem da nossa vida, Senhor, em santidade, te louvando, te adorando e te servindo. Envia, Senhor, o teu terror diante dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Desconcerta, meu Pai, a todos aqueles aonde nós vamos, a todos os povos aonde nós entrarmos, países, regiões, desconcerta eles, meu Pai. Nos ensina a travar guerras contra esses países em que o domínio é de leis para oprimir, leis para abafar o teu evangelho, meu Pai. Nos ensina, nos dá estratégias para que nós possamos entrar nesses países e guerrear contra os espíritos, as autoridades que estão lá em cima, os principados, as potestades, os dominadores e as autoridades do ar. Antes de nós fazermos a tua obra e fazermos aquilo que o Senhor nos manda, nos ensina a destronar esses demônios e tirar essas autoridades que estão sobre os governantes desses países, para que nós possamos realmente levantar governantes que não estão debaixo de principados, potestades, dominadores. Meu Pai, nos ensina a travar essas guerras, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, a nos posicionar em países onde há perseguição, para que a gente não morra por causa do teu evangelho, mas para que a gente traga vida naquele lugar para outras pessoas, sem ter que morrer, meu Pai, e continuar vivo. Fazer o teu evangelho avançar, meu Pai, sem perder uma vida sequer. Através do teu poder, através da tua glória, nós temos autoridade contra toda a violência, contra espíritos imundos, contra tudo aquilo que não é a tua vontade que se levanta contra nós. Tira do nosso coração todo conformismo, Senhor, de achar que tudo aquilo que vem sobre a nossa vida e que acontece contra nós é da tua vontade, meu Pai. Mas nos ensina, Senhor, a guerrear contra tudo aquilo que não é a vontade do Senhor para a nossa vida, a despeito do que seja. Se tivermos que morrer pelo teu nome, nós morremos. Se tivermos que perder tudo, nós perdemos, meu Pai. Se tiver que fazer o que for que tiver que fazer, nós faremos. Mas, porém, somente se for a tua vontade, Senhor. Se não for, nós entrarmos em guerra contra e nós guerrearmos e não permitirmos que nós sejamos pegos, meu Pai, só porque as pessoas querem fazer. Só porque o diabo quer fazer, só porque os demônios querem fazer. E nós muitas vezes achando que é o Senhor, permitimos e aceitamos isso como natural. Meu Pai, não, em nome de Jesus, nós só vamos aceitar a Tua vontade. Nós não vamos morrer antes do tempo, nós não vamos sofrer antes do tempo, não seremos presos antes do tempo, nós não passaremos por aquilo que o mundo quer nos afligir e trazer sobre as nossas vidas. Os filhos das trevas, os espíritos imundos e Satanás querem trazer na nossa vida se não for da Tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, mas se for da tua vontade, meu Pai, coloca em nós um coração de paz, um coração de realmente sentir a tua presença, a tua glória, meu Pai. E aceitar isso como verdade na nossa vida. Oh, meu Pai, porque em nome de Jesus não tem coisa melhor do que passar por uma situação difícil e de luta com o Senhor ao nosso lado, com o Teu Espírito Santo ao nosso lado, meu Pai, com o Teu anjo acampado conosco, meu Pai, é a coisa mais gostosa que tem. Oh, Deus, nós vemos os milagres, nós vemos a Tua mão poderosa, nós sentimos uma paz que excede todo o entendimento que nenhum ser humano consegue sentir, meu Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós aceitamos a Tua vontade como suprema e soberana. Porém, meu Pai, enquanto nós estamos nessa terra, faça com que essa palavra se cumpra. Aonde nós formos, coloque terror na vida dos Teus inimigos. Desconcerta todo o povo que nós entrarmos nos países. Faça com que os Teus inimigos, meu Pai, virem as costas para nós, em nome de Jesus, e vão embora. Envia vespões contra eles. Lance fora aqueles que são teus inimigos e que não querem se consertar, se converter e te servir, meu Pai. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Criador dos céus e da terra. E nos dá autoridade como tua igreja, Senhor, para avançar e para fazer sinais, maravilhas neste país, para trazer ele para o Senhor, tirar todo o espírito demoníaco e influência demoníaca desse país, dessa religião maldita que ensina as pessoas a adorarem Deus que não existe, deuses criados, e rouba a vida das pessoas, engana as pessoas, onde tem um líder que nem sequer da palavra de Deus fala, onde tem líderes, meu Pai,
que não querem realmente glorificar o teu nome, mas fingem, meu Pai, descaradamente e quer a glória para eles. Fazem as pessoas colocar ele acima do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, toda religião falsa, toda religião mentirosa, que quer ocupar um cargo que não pertence a ele, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá autoridade, meu Pai. Nos dá autoridade para que nós tiremos aqueles que te amam e que te adoram e que te servem. Queremos só isso, meu Pai. Porque nós sabemos que aqueles que não te amam e não te servem, eles vão ser destruídos, vão ser consumidos pela tua glória, vão ser consumidos pelo teu poder, vão ser esmagados pelo pé de Jesus Cristo, assim como ele vai esmagar a cabeça do diabo. Por isso, meu Pai, nos ajuda para tirar aqueles que são inocentes, aqueles que não conhecem, que estão sendo enganados, que estão sendo feitos escravos, meu Pai, que estão debaixo do domínio desses espíritos imundos, que inclusive, meu Pai, tem influenciado essas pessoas desde criança, tem pego elas desde criança, meu Pai, para influenciar eles a praticarem as obras demoníacas deles, a ensinar eles a fazerem coisas contrárias à tua vontade. Mas em nome de Jesus nós pedimos a tua autoridade, o teu poder para ir contra essas ações, essas atitudes e derrubar e destronar. Envergonha os teus inimigos, Senhor. Envergonha os teus inimigos, Senhor. Envergonha-se. Desconcerta eles, para que nós possamos cumprir a obra que o Senhor nos deu. Levar esse evangelho a toda criatura na terra e vir o fim. Esse é o nosso único propósito. Levar esse evangelho a toda criatura na face da terra, então virá o fim, Senhor. Nós queremos esse fim, Senhor, para que o teu reino seja estabelecido. Nós queremos o Senhor governando sobre as nossas vidas. Vem reinar sobre nós, meu Pai. Vem reinar sobre nós, meu Pai. Oh, Deus, nós queremos, meu Pai, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nos dá essa autoridade como tua igreja nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, e nos ajuda para que nós possamos lançar fora todos aqueles que dizem que adoram Deus, mas não é Deus. Todos aqueles que realmente praticam adoração a deuses criados, mas não querem se converter para o Senhor e te adorar, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, nos dá poder. Nós não queremos fazer isso na nossa força, no nosso poder. Nós precisamos do Senhor para realmente ser prova de que é o Senhor quem está conosco. Nós não queremos fazer como o diabo faz, como as religiões falsas faz. Eles agem por conta própria, fazem o mal para a vida das pessoas, destroem a vida das pessoas e dizem que foi Deus. Nós não queremos isso. Nós queremos, meu Pai, resgatar elas do pecado, da morte, do roubo e da destruição. E que o Senhor haja contra aqueles que não querem essa salvação. O Senhor no teu poder e não nós. Porque o Senhor é Deus, o Senhor existe, o Senhor é real. Por isso, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a entrar no campo do inimigo e tudo aquilo que eles praticam não se tornar um laço contra a nossa vida. Nos dá cobertura, nos dá proteção, para que a gente não seja influenciado pelas pessoas que não te servem e não te adorem, mas que nós influenciemos ela. Que o Espírito Santo de Deus na nossa vida possa ser tão presente que eles mesmos reconhecem que eles não estão servindo a Deus, que eles não estão buscando a Deus, que é tudo mentira, que eles passam o dia inteiro não te buscando e não te adorando e fingem que adoram a Deus e que te buscam, meu Pai. E nós que estamos buscando, cheio do teu Santo Espírito, do teu poder, vamos desconcertar eles, vamos envergonhar eles, para que eles saibam que tu não é Deus de brincadeira. O Senhor não é um Deus de brincadeira. O Senhor existe, é real e é um Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse. Glória a Deus.